Estou bem animada para esse momento, né? Então a gente chamou algumas pessoas para participarem e vamos falar aqui sobre alguns tópicos que apareceram ali, né, nas participações. E se vocês quiserem participar aqui via chat, eu também vou respondendo perguntas à medida que a gente for evoluindo nos assuntos, tá? Então, bom, eu sou consultora de operações, trabalhei a vida inteira com gestão de projetos e gestão de operações. Hoje eu trabalho além da consultoria também como diretora de inovação e estratégia de produtos aqui no Mestre GP. Mas hoje a gente vai falar mesmo do tópico de gestão de projetos, né? Mais especificamente sobre essa gestão da comunicação, que é uma das principais questões aqui da gestão de projetos, porque quando a gente fala de gestão de projetos, a gente está falando de gerenciar pessoas, e muito frequentemente essas pessoas não se comunicam muito bem, né? Apesar da gente estar frequentemente falando de agências de comunicação, casa de ferreiro, espeto de pau. É o maior problema que eu encontro nas agências, nas consultorias, nas mentorias que eu dou, em treinamentos em company. É sempre essa questão da comunicação. A gente se comunica, mas continua vivendo diversos problemas, continua tendo várias questões aí, vários ruídos, e nem sempre a gente consegue sair desse problema ou encontrar uma solução perene, né? Então eu resolvo um probleminha, um ruído de comunicação, mas continuo tendo vários outros ruídos de comunicação. Então hoje vamos falar sobre algumas respostas que a gente pode trazer de uma forma mais estratégica, né? Então, sob esse olhar da gestão de projetos, que técnicas que eu preciso aplicar, que ferramentas que eu posso encontrar para me ajudar a solucionar algumas questões da gestão de comunicação, não só indo lá e resolvendo esse problema agora, né? Mas encontrando de fato ferramentas que me ajudem a fazer com que esse problema pare de acontecer. Então a gente convidou vocês a participarem, a gente lançou aí um link para vocês, hoje vocês viram passando por aí, para vocês participarem e trazerem aí o que são alguns dos seus principais desafios de gestão de comunicação. E apareceram aqui algumas questões, né? Dentro dessas diferentes caixinhas que a gente propôs. Na primeira caixinha são desafios de comunicação que eu tenho com pares, e as pessoas trouxeram. Temos diferentes prioridades, ou seja, estou focada numa atividade e as outras áreas veem como prioridades outras atividades. Isso acaba sendo contraproducente. Não conseguimos chegar a acordo sobre os projetos. Cada área tem uma visão e ficamos muito tempo em debates, ganha quem grita mais alto. Essas duas questões têm uma correlação aí, né, com essa questão de como a priorização, seja entre pessoas ou entre áreas, vai acontecer aí com os meus pares. No ponto de pessoas que eu lidero, direto ou indiretamente, falam que não entregam tudo que foi pedido. Sempre falta alguma coisa, algo fica errado, parece que não prestam atenção às instruções. Ou ali embaixo, né, eu peço, mas não executo o que eu peço da forma que eu peço. Crying, né? Então, nesses dois pontos, a gente vê aí uma dificuldade de garantir que as entregas estão de acordo com as minhas expectativas. E uma outra pessoa faz uma pergunta aqui bem mais abrangente, que eu também vou abordar, mas vai ser, né, um tópico muito mais complexo do que a gente consegue falar aqui na mentoria aberta, que é como mudar a cultura. Quais passos são primordiais para mudar internamente essa cultura com as pessoas que eu lidero. E aí, por último, com os meus chefes, diretos ou indiretos, pessoas que me lideram, não sei como deixar claro para minha chefe que eu preciso vivenciar um processo focado em crescimento profissional para me sentir pronto para novos cargos e desafios. Então, essa pessoa que ela tem um problema pontual, né, de comunicar com a chefe dela necessidades que ela tem,
E essa outra pessoa aqui fala sobre ter muitas mudanças nas decisões, nem sempre os líderes se conversam ou concordam antes de passar informações. Então, esse aqui também me parece ter a ver um pouco com o ponto da clareza do pedido, que está ali no box amarelo, ou com o ponto da prioridade no box verde, né? Então, vamos falar um pouco desses pontos e ver se a gente consegue auxiliar essa pessoa. E vamos falar também sobre como fazer pedidos, que pode trazer aí alguma ajuda pontual para essa pessoa que tem uma questão com o chefe. Entrando nessa categoria aí que a gente viu no primeiro box, de definição de prioridades, eu entendo que é super difícil a gente conseguir fazer áreas concordarem em o que a gente precisa resolver primeiro, né? Muitas vezes não está nem claro para mim mesma. Eu, pessoalmente, olho a minha lista de atividades e falo: como que eu decido quais prioridades eu devo dar atenção? Porque tudo é prioridade, né? E aí eu saio mandando mensagem para as pessoas, perguntando, né? Para quando é isso? Já temos todas as informações desse outro ponto? Qual é o nível de impacto se eu não fizer essa atividade? Então tem perguntas aí que de repente eu posso fazer que vão me ajudar a me orientar para tomar essa decisão. E essas perguntas, elas já dão também alguns indícios de tipos de ferramentas que eu posso usar para tomar essas decisões de prioridade. Então eu vou trazer aqui algumas ferramentas diferentes que podem ajudar nessa priorização, principalmente nessa conversa entre diferentes áreas, diferentes visões, né? Para eu sentar numa reunião com uma outra pessoa e a gente conseguir estabelecer prioridades entre nós. Ferramentas diferentes que a gente pode usar, isso aqui eu trouxe de uma pesquisa muito rápida que eu fiz na internet, né? Então, imagens aí que eu encontrei aleatoriamente na internet para ajudar a contar para vocês algumas ferramentas que vocês podem usar. Então, não foi eu que construí essa imagem, tá? Trouxe aqui para ajudar nessa explicação. Mas uma das principais ferramentas que a gente pode usar para priorização é a matriz Gucci. A matriz Gucci é essa matriz aqui, que ela tenta ser razoavelmente simples. Ela tem 3 tópicos para a gente preencher, que são gravidade, urgência e tendência. Daí o nome Gucci é um acrônimo dessas 3 palavras. E a gente vai tentar ponderar juntos qual que é a gravidade, urgência e tendência para cada um dos itens que a gente está identificando ali na nossa lista de necessidades, demandas urgentes, tá? O que eu acho muito legal da matriz Gucci, que ela ajuda a gente a ter uma conversa, né? Muitas vezes as pessoas ficam batendo cabeça em reunião. Mas a gente devia priorizar isso, porque se a gente não resolver isso, imagina o problema que vai dar amanhã. Não, mas isso daqui é mais urgente, porque o cliente está enfurecido, né? Então essas discussões subjetivas, elas vão jogando um monte de informação na gente, e no fim ganha quem grita mais alto mesmo, porque você não tem um método de avaliar quais desses itens completamente subjetivos e todos importantes eu vou usar para tomar essa decisão, vai pelo qual que a gente achou que mais pessoas concordaram, né? Ou qual a pessoa que está mais brava, mais estressada. Então, se a gente quer tentar pegar todas essas informações que estão aparecendo, né, que as pessoas estão jogando em reunião, e falar, vamos tentar estruturar essas informações de uma forma que ajude a gente a tomar uma decisão, a gente pode usar a matriz Gucci. Como a gente faz? Joga os itens que precisam ser priorizados aí numa lista, e para cada um deles a gente vai conversar, e é uma conversa subjetiva, sobre qual o nível de gravidade, de urgência, e que pontuação a gente dá para tendência. A tendência aqui vai ser o impacto que esse item pode ter caso ninguém faça nada, né? Então, se eu não mexer nisso, qual que é o potencial de impacto disso? A tendência de impacto desse item, impacto negativo. Então, esses 3 itens, eles vão ter números que são... Aí vocês podem escolher, eu gosto de trabalhar de 1 a 5, vocês podem escolher trabalhar de 1 a 10, o que for mais fácil para vocês medirem aí, trabalharem juntos na hora da reunião. E o número, ele é mais alto, quanto mais grave aquele tópico, quanto mais urgente e quanto mais complexa essa tendência, né? Quanto maior a tendência vai ser de causar um impacto negativo. Então, a gente vai conversar a respeito de cada um dos itens e tentar chegar em um acordo
a respeito dos números. A gente também pode, tem algumas pessoas que fazem isso, colocar ponderação. Se você é melhor de matemática, você pode tentar colocar ponderação nisso. E dizer que, por exemplo, urgência vai valer 2 vezes mais pontos. Porque urgência é algo que ou resolve agora ou resolve agora, né? Então, se eu dou uma pontuação aí para todos esses itens de 1 a 5, essa coluna especificamente da urgência, ela vai ser multiplicada por 2 antes de ser somada no resultado final lá, porque a urgência vai ser o item mais importante aqui, então a gente quer colocar peso 2. Mas, independente se vocês decidirem ponderar ou não, coloquem, né, decidam aí os números que vocês vão dar para cada um desses itens da matriz, somem o resultado. Os resultados maiores são os que vocês devem priorizar. Isso vai ajudar muito a sair da reunião com uma articulação melhor de todos esses fatores que as pessoas vão jogando, né? Outra forma de fazer isso, muito similar, mas quando a gente está olhando para riscos, as pessoas começam a falar de riscos potenciais, é usar uma matriz de risco mesmo. Então a gente pode colocar uma matriz como essa vou dizer na parede, usar post-it, mas vocês podem, claro, usar as ferramentas mais parecidas com isso se vocês estiverem fazendo uma reunião online. Então coloca na parede e vai plotar aí no gráfico os diferentes itens que a gente está mapeando, que são riscos e que a gente deve dar atenção. Então, eu estou olhando para um risco do cliente sair, ou eu estou olhando para um risco dessa campanha ser gongada, eu estou olhando para um risco de extrapolar meu budget em uma campanha, e eu quero saber, né, quais itens eu devo dar atenção, em qual ordem. Eu posso colocar eles aqui, avaliando de novo, é sempre subjetivo. Eu não vou ter uma resposta matemática para vocês. Então, por isso, eu recomendo que a conversa seja feita de uma forma subjetiva, onde você senta junto com uma ou outra pessoa, né? Senta com pessoas que estão em discordância, pessoas das outras áreas que vão trabalhar com você em tomar decisão sobre essa prioridade, e coloca aí. Então, qual que é a possibilidade desse risco de fato acontecer? Então, aqui, probabilidade daquilo se concretizar, daquele impacto negativo se concretizar, versus qual que é o tamanho desse impacto quando ele se concretiza. Então, quanto maior ali para a direita, né? Quanto mais se aproxima para a direita, mais probabilidade, maior o impacto daquele item acontecer, e quanto mais para cima, maior a probabilidade daquele item acontecer. Se eu tenho um item que é quase certo que vai acontecer, né? O cliente está me ligando todo dia e falando, eu não consigo mais trabalhar assim, então é quase certo que ele vai, sei lá, cortar a nossa agência, porque ele está muito desgastado com o nosso processo. O risco é quase certo. Qual é o impacto se eu perco esse cliente? É baixo, é médio, é grave? Então eu posso fazer as perguntas certas para as pessoas que vão me ajudar a determinar onde eu coloco esse risco na minha matriz. E aí, se eu caio no quadrante vermelho, esses são os meus itens prioritários. No quadrante amarelo, segunda prioridade. No quadrante verde, deixa para depois. Risco baixo, quem sabe eu não vou nem olhar para isso, depois vai mudar sozinha esse cenário até a hora que eu for discutir esse tópico, tá? E uma terceira forma que vocês podem usar, essa ajuda muito, principalmente na priorização de pequenos itens pessoais que eu preciso fazer, ou que eu preciso organizar aqui com a minha equipe, né? Então, tarefas que aparecem aí, é a matriz de Eisenberg, essa matriz que está aqui, Eisenhower. Essa matriz está aqui na tela, ela é uma matriz de importância versus urgência. Ela é muito legal de ter, assim, desenha num post-it, cola aí do lado da sua tela, e todas as vezes que você ficar naquela sensação, gente, estou balançando pratinho, não sei o que eu priorizo, não sei o que eu faço agora, tenta voltar para a matriz de Eisenhower e perguntar para ela, né? Esse item, ele é urgente ou não urgente, importante ou não importante? E aí, dependendo da resposta que você tem, você busca uma estratégia diferente. Então, vem alguém no meio de uma bagunça que eu estou aqui balançando 1000 pratinhos, vem alguém e me fala, a gente está em crise com esse cliente, com essa campanha, tem isso acontecendo, então me parece algo que é urgente. Qual é o tamanho da importância que isso tem para as minhas atividades? De repente é muito pequena, essa crise não tem tanta importância, é um post no meio de uma campanha gigantesca, então eu vou dizer que isso pode ser urgente, mas é não importante.
Então, é uma interrupção até que vira uma crise, até que alguém me diga, o cliente disse que se esse post não for para o ar, vai cancelar a campanha. Aí passa a ser importante, passa a ser uma crise. Mas se não, fica ali na interrupção, aquilo vai me atrapalhar. O que eu tento fazer com interrupções? Delegar para as pessoas que estão me interrompendo. Então, o máximo possível, eu vou encontrar outras pessoas para lidar com aquele tópico. Urgente e importante é a minha crise, né? E o que é importante, mas não é tão urgente, então apareceu aqui, olha, isso daqui é muito sério e a gente precisa muito olhar para isso, mas não precisa olhar necessariamente nesse momento, eu preciso colocar na minha rota de planejamento. Quer dizer, eu não posso, de repente, fechar o meu dia ou fechar minha semana sem ter um plano claro de como é que eu vou olhar para isso. Porque se eu passo muito tempo sem olhar para esse não urgente, ele começa a virar urgente, ele começa a virar crise. Então, a hora de planejar é enquanto está aqui no verde, porque necessariamente isso aqui vai migrar para o vermelho à medida que o tempo for passando. Que a gente está falando de urgência, que significa tempo, né? Quanto tempo eu tenho de verdade para olhar para isso. Então, garanta que você está tomando o seu tempo naquele dia para fazer um plano de pelo menos 1 ou 2 próximos passos para olhar para aquele item, tá? Pensei a respeito daquilo e falei, gente, não é urgente nem importante, aquilo é uma distração absoluta. O que você vai precisar fazer aqui é buscar métodos de fazer com que esse tipo de item pare de aparecer na sua caixa. As pessoas parem de te chamar no WhatsApp, ou te mandar e-mail, ou te chamar no Slack, para dizer que essas coisas estão acontecendo. Porque isso são distrações no seu dia e vão fazer com que você fique mais nervosa ainda com aquela quantidade de pratinhos balançando ali na sua cabeça, né? Então, aqui, o que eu quero é buscar estratégias para fazer com que esses itens parem de aparecer na minha caixa. Será que eu preciso pedir para não me envolverem? Eu preciso sair do grupo que está discutindo isso? Eu preciso fazer um novo combinado com a equipe da forma como eles vão me envolver nisso? Né? Então, buscar estratégias para que isso pare de voltar para mim, tá? Então, essas são formas que vão ajudar a pessoa a se priorizar. Vou responder rapidamente ao tópico da mudança de cultura, porque esse tópico é tão grande que não dá nem para a gente abordar muito aqui, então eu quero passar por ele só para começar a dar um norte, né, e falar sobre algumas coisas que são importantes quando a gente fala de mudança de cultura. Essa pessoa falou sobre essa mudança de cultura, como eu faço para mudar a cultura? A partir de um ponto de vista de eu sou líder, né? Então eu estou falando era no segundo box ali, com as pessoas que eu lidero. Então, ótimo, porque para fazer uma mudança de cultura, a primeira coisa que a gente precisa ter é um compromisso dessa liderança, de que eu quero que a cultura mude. O único problema aqui é que quem escreveu isso é uma pessoa individual. E eu tenho quase certeza que para mudar a cultura desse lugar que essa pessoa está, não depende só dela. Se é um lugar que tem mais do que 5 pessoas, talvez, né, ou que essa pessoa talvez não seja uma das principais líderes, né, se tem alguma liderança acima dela, ela vai precisar de outros líderes envolvidos nisso. Lideranças que aqui podem ser formais ou informais. Então, eu não estou falando que eu preciso só do comprometimento do CEO, do dono, dos investidores, dos VPs, diretores, mas pode ser que precise, numa estrutura maior, de comprometimento de lideranças informais. São aquelas pessoas que têm papéis muito importantes, relevantes, ou de forte atuação na estrutura de dia a dia. Se eu não tenho comprometimento dessas pessoas, nem adianta tentar começar. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é conversar com esse povo e entender. A gente quer fazer uma mudança dessa cultura, sim ou não? Como que a gente vai fazer isso juntos? E ter esse pessoal no mesmo bonde. Depois é ter uma definição, o que a gente quer mudar. Cultura é uma palavra muito abrangente. Então por que eu quero fazer uma mudança de cultura? O que não está legal? Ter um diagnóstico claro. A gente não gosta disso, a gente quer chegar nesse próximo lugar, uma visão clara, para onde a gente vai, para onde a gente quer ir. E aí construir as estratégias. Então eu vou começar a envolver os funcionários e eu vou necessariamente ter uma comunicação transparente que aponte qual é a visão clara, para onde a gente quer ir, que razões eu tenho para querer fazer essa mudança e que benefícios as pessoas vão ter depois que a gente fizer essa mudança acontecer.
Se eu não tenho uma visão clara para um norte, para onde eu estou indo, se eu não tenho motivos claros para estar fazendo essa mudança, e se eu não tenho benefícios diretos, como essa mudança vai impactar essas pessoas e gerar melhora no dia a dia delas, eu não vou conseguir fazer essa mudança. Então, essa é a principal dica. E aí eu preciso fazer atualizações regulares de como essa mudança está acontecendo. Tudo isso tem que estar muito bem comunicado para esses funcionários que estão sendo envolvidos. Depois eu preciso liderar pelo exemplo. Não adianta nada eu dizer que eu quero mudar e eu mesmo não ser uma voz atuante dessa mudança. Eu ficar tomando atitudes que me parecem que não são exatamente aquilo que eu estou dizendo que quero construir. Então eu falei que quero construir aquilo, a partir daquele momento eu preciso imediatamente mudar minha forma de atuar. Ou se eu percebo que eu atuei fora daquilo que a cultura que eu quero construir, falar, gente, desculpa, errei, eu estou fazendo algo dentro daquela cultura que não é o que eu quero fazer. Mas com o mindset certo a gente vai conseguir chegar lá, né? Então assumir também essa culpa e falar, olha, eu também ainda preciso, né, da minha própria transformação para a gente chegar lá, preciso de ajuda de vocês para chegar lá, mas deixar claro, né, que você está percebendo que aquilo não é certo, não é o lugar onde vocês querem chegar, não é a forma como vocês querem trabalhar. E lembrem que essa implementação vai acontecer devagar, né? A mudança de cultura, assim como se eu estou fazendo um grande plano para ajustar minha saúde, mudar a minha alimentação, mudar, sei lá, fazer academia, ganhar massa, perder peso, tudo isso não vai acontecer de uma forma, não é uma linha reta, né? Uma crescente reta. Nossa, então a cada dia eu vou ganhar mais massa muscular até o dia que eu tenho o tanto de massa muscular que a minha nutricionista pediu para eu ter. Não é assim. Vai ter dias que eu tô com mais, dias que eu tô com menos, vai ter semanas ruins, vai ter talvez um mês ruim, né? E eu vou tentar sempre me manter no rumo. Então isso vai pedir um esforço constante e vai pedir que eu esteja medindo, aferindo o quanto eu estou indo em direção àquilo que eu estou tentando construir. Além disso, eu preciso ter feedbacks do que não está legal, né? Quando eu estou medindo a quantidade de massa muscular que eu estou desenvolvendo, meu feedback é subir na balança, na medição lá da bioimpedância, e ver, então você tem agora essa quantidade de massa muscular, e comparar com a da semana passada. O feedback, ele é óbvio, claro, direto, reto, um número, numérico. Mas nem sempre eu tenho isso. Muitas vezes eu tenho feedbacks subjetivos. Então eu preciso ter estruturas para garantir que esses feedbacks subjetivos vão continuar acontecendo, vão acontecer sempre, periodicamente, em relação a essa implementação. E eu vou ter momentos ou de comemorar o que está dando certo, ou de corrigir o que está dando errado. E eu preciso ter mecanismos, tanto para as comemorações quanto para as correções. Sem qualquer um desses pontos, a mudança de cultura não acontece. Então, é muito complexo, não é um tema simples. Né? Bom, existem, né, não querendo fazer o jabá, mas claramente já fazendo, né? A gente tem mentorias para isso aqui no SGP, a gente tem, né, se você entrar no site, tem a nossa página de mentores, e tem várias pessoas, inclusive eu, que trabalham com mudança de cultura, inclusive de transformação organizacional, né, não só numa área. E tem também cursos, tem companies que podem ser desenhados para fazer, para tratar com lideranças de como implementar esse tipo de tema. Tá? Agora, vamos para o pedido daquela pessoa que falou que eu preciso deixar claro para minha chefe que tem algumas coisas que eu preciso para fazer o crescimento da minha carreira. Né? A gente se depara frequentemente com momentos em que a gente precisa pedir algo para alguém no trabalho e tem uma dificuldade de fazer esse pedido de uma forma clara, né? Então, uma técnica que eu gosto muito de usar e que também demandaria 8 horas de curso, né? Vai lá contratar um company se você tem vontade de, né, explorar mais sobre esse assunto, é a CNV, a famosa comunicação não violenta, do Marshall Rosenberg, né? Então, o Marshall, ele tem um passo a passo muito legal para ajudar a gente a trazer esses pedidos à tona, pedidos que são difíceis, né? E a CNV ela é uma ferramenta especificamente para eu gerenciar conflito, que serve para, num momento em que eu não estou conseguindo deixar claro o que eu preciso,
ou garantir um ganha-ganha aqui nessa relação para que eu consiga o que eu quero e a outra pessoa da relação também sinta que ela consegue o que ela quer, então a gente sai todo mundo feliz com as decisões que a gente tomou, né? Então ele traz esse passo a passo, a gente observar a situação, trazer observações sobre essa situação, que são fatos claros. Observações, elas são o entendimento da situação livre de julgamento. Então, eu não estou dizendo, a minha vida no trabalho está uma merda. Eu estou dizendo, eu estou recebendo feedbacks sobre isso, feedbacks negativos dessa forma, né? Ou o dia a dia está acontecendo dessa forma. Eu vou narrar fatos. Eu não vou usar adjetivos. Eu vou narrar fatos que todo mundo pode concordar que é assim que eles estão acontecendo. É do tipo, eu não recebo um aumento de salário há não sei quanto tempo. Eu não tenho uma mudança no meu cargo, mas eu desenvolvo esse tipo de atividade que é correlacionada a outros tipos de cargos, tá? Então, eu vou fazer observações mais factuais possíveis. E aí, eu vou trazer aqui, então, para a conversa, o que eu estou sentindo a partir dessa observação, dizendo que esse é o meu ponto de vista, né? A forma como eu me sinto num lugar onde eu percebo que o meu cargo não muda para se adequar às minhas atividades, ou meu salário não muda há muito tempo, eu não estou recebendo investimento, ou eu desempenho uma função que não é vista, né, na organização, né, ninguém sabe que eu desempenho essa função. Isso faz eu me sentir assim assado. Tem uma lista oficial, né, se vocês digitarem lá, lista de sentimentos da comunicação não violenta, vocês vão encontrar uma lista para se basear e encontrar lá, circula os sentimentos que aquilo toca em você, aquela observação da situação toca em você, e aí você pode trazer esses sentimentos com clareza, falando, pô, eu me sinto frustrada, eu me sinto chateada, me sinto não pertencente, me sinto, enfim, várias coisas diferentes que você pode colocar aí. Vai lá na lista e busca daquela lista, tá? Para não confundir sentimentos com coisas que não são sentimentos. Depois a gente vai trazer necessidades. Então eu vou apontar para essa pessoa o que eu preciso a partir daqui. Eu tô te falando tudo isso porque eu preciso de alguma coisa. Senão eu não vim aqui, senão seria só um desabafo. Mas eu vou te trazer um pedido em algum momento. Então eu quero te apontar necessidades que eu preciso. E aí o Marshall Rosenberg também tem uma lista de necessidades. Você vai procurar lá na internet a lista de necessidades e vai dizer, nossa, tá aqui, tá claro. É super legal ler a lista, né? E encontrar ali, é isso aqui que eu preciso. E puxar isso para esse seu discurso, né? Então, é legal também usar a lista, porque vocês vão... Muitas vezes a gente confunde necessidade e estratégia. E usando a lista a gente não faz essa confusão. A diferença de uma necessidade e de uma estratégia é quando eu tô brigando com o meu marido porque a louça tá sempre suja, e eu vou dizer, eu preciso me sentir num ambiente confortável. Isso é uma necessidade. Eu tenho uma necessidade de me sentir num ambiente onde eu me sinta confortável. A estratégia seria a gente fazer um combinado a respeito de como a gente lava a louça. O pedido não é, eu quero um combinado a respeito de como lavar a louça. O pedido é ter um ambiente mais confortável, né? E eu estou desconfortável com esse ambiente da louça. Então, a estratégia, a gente pode pensar diversas estratégias. E eu posso dar o espaço para conversar junto com essa pessoa e encontrar uma estratégia comum, que a gente, né, concorde. E se eu não consigo diferenciar a minha necessidade da estratégia, pode ser que eu acabe trazendo a estratégia e eu falo, então eu quero um cronograma de quem lava a louça que dia, e a pessoa vai me dizer, não vou fazer, não gosto dessa ideia. E aí, acabou por aí? Não acabou por aí, eu continuo tendo um problema. Então, por isso é tão importante diferenciar os dois, tá? E por último, eu vou trazer o pedido. Então, na CNV, se vocês buscarem, também tem um guia passo a passo de como é que eu faço esse pedido e como que eu diferencio ele de uma demanda. Demanda é quando eu digo, eu preciso que você faça isso dessa forma. E o pedido é quando eu verifico se é possível para a pessoa, se ela concorda, se ela tem outras formas de abordar essa questão. Então, o pedido não é uma demanda. Não é, eu preciso que você faça isso. Eu pensei nessa determinada estratégia. Eu quero entender se essa estratégia funciona para você, se você tem tempo, tem espaço para fazer esse pedido acontecer. Até se você está disponível para escutar esse pedido agora, porque às vezes você não está nem com cabeça para escutar um tipo de pedido desse tipo agora, já tem muito pratinho aí
na sua balança e você está focado em outras coisas. Então não adianta nada de trazer um pedido agora, né? Então tem aí também na CNV toda uma lista de como fazer pedidos que é super interessante se vocês estão com essa dificuldade, tá? Então recomendo muito olhar para essa ferramenta. Aqui eu falei um passo a passo básico para ajudar vocês a terem uma ideia do que é a ferramenta e como ela pode ajudar vocês no dia a dia. E por último, a gente fala ali, né, sobre áreas que estão tendo dificuldades de combinar como trabalhar juntas, ou tinha uma outra pessoa que falou assim, tem muitas mudanças nas decisões, os líderes não se conversam, ou as pessoas não entregam o que foi pedido. Então tem alguma questão aí sobre pedidos sendo feitos e não sendo cumpridos. Então eu gosto muito também de falar sobre essa ferramenta de tomada de decisões, que é muito falada também no Management 3.0, e para quem quer conhecer mais também tem um curso sobre isso, né, no SGP muito legal de Management 3.0, que fala sobre como a gente pode usar formatos diferentes de tomada de decisões para que as equipes atuem de acordo com o que eu espero delas, né? Então, se eu preciso de uma equipe que tem mais comprometimento com os pedidos que são feitos, eu estou percebendo que a equipe não está se comprometendo o suficiente com os pedidos, eu posso usar uma estratégia de aumentar a colaboração. Porque quanto mais colaborativa a decisão, ali para o meu lado direito, verdinho, maior sobe essa flechinha aqui, mais alta fica a minha diversidade de opiniões, o meu comprometimento, a minha autorresponsabilização. Ou seja, eu consigo ter mais pessoas envolvidas dizendo o porquê que elas gostam ou não gostam daquela estratégia, para que a gente chegue numa solução que funciona mais para a maior quantidade de pessoas. E com isso elas se comprometem e se responsabilizam muito mais por essa decisão. Então, sempre que eu percebo que eu estou realmente num lugar onde eu não aguento mais dizer para essas pessoas que eu preciso muito que elas trabalhem dessa forma e elas não estão seguindo, muito provavelmente é porque eu estou tomando muitas decisões diretivas, autocráticas, e eu preciso envolver mais essas pessoas, escutar o que elas têm para me dizer, escutar possibilidades de estratégias diferentes que elas têm e, de repente, workshopar uma solução diferente, pensar junto com elas possibilidades que vão fazer com que elas de fato atuem, né, naquilo. Então não adianta nada eu continuar falando de novo. Eu preciso que você faça assim, que a pessoa não vai fazer. Eu quero perguntar para ela como é a melhor forma para você. O que você vê como possibilidade? E ela vai me dizer eu vou falar, olha, não funciona para mim por causa disso. Tem como a gente encontrar um meio do caminho? E ela vai tentar B. Eu vou falar, olha, B está mais interessante. Então, será que a gente consegue construir um C, onde a gente tenha isso, isso e isso? Né? Então, juntos, a gente vai tentar colaborar para construir uma decisão que funcione melhor. E com isso, eu vou ganhar mais comprometimento e autorresponsabilização. É batata, gente. Todas as vezes que eu vejo uma pessoa que está dizendo ninguém segue o que eu faço, não estão respeitando o meu cronograma, não estão fazendo exatamente o que eu pedi, não estão seguindo o meu briefing, é porque não teve colaboração suficiente, escuta, troca, conversa, momentos de feedback a respeito daquilo que foi pedido, de debriefing, se você quiser chamar dessa forma, ou de cocriação, né, daquilo que está sendo demandado, para que as pessoas, de fato, executem aquilo da melhor forma, topem, queiram e consigam executar aquilo que eu estou pedindo. É claro que não tem só os dois formatos, né? Não tem só a decisão autocrática lá da esquerda, a decisão colaborativa lá da direita. Eu tenho 1000 formas no meio do caminho de tomar essas decisões. Eu posso ir pezinho por pezinho, um pouquinho mais para a direita ou um pouquinho mais para a esquerda, né, consultando, envolvendo mais as pessoas. Eu não preciso fazer um workshop onde eu chego no consenso entre todos, que seria o auge da colaboração. Eu posso buscar ali conversas, consultar mais pessoas, envolver mais pessoas na tomada de decisão, né, em vez de fazer uma coisa super colaborativa. Assim como a minha tomada de decisão autocrática, ela também não precisa ser totalmente autocrática. Eu posso ir lá e perguntar para alguém, o que você acha disso, né? Bater bola ali com alguém sobre aquela decisão para torná-la um pouquinho mais consultiva. Eu sempre vou ganhar muito mais velocidade quando eu tomo uma decisão sozinha, mas se eu preciso de comprometimento, eu vou precisar ir para a direita, ali na minha régua. E aí, depois que eu tiver mais clareza de como que eu consigo
alcançar esse comprometimento, aí eu posso voltar com essas estratégias para tomar decisões mais rápidas, já sabendo ali o que são ideias que funcionam melhor para as pessoas, tá? E é isso, acho que com isso a gente responde todas as dúvidas que as pessoas colocaram ali, mas se alguém quiser colocar algo aí que apareceu, trazer alguma dúvida nova, não sei se a gente tem mais alguns minutos ainda para explorar algum desses temas aqui. Fala aí, Lia! Muito bom. Maravilhoso, maravilhoso demais. Muitos tópicos para abordar, né? O pessoal trouxe várias questões interessantes, diferentes. Sim, não, foi ótimo. No timing perfeito também aqui. 40 minutos. A gente trabalha com projetos assim, vai no time certinho, né? Parece até que ensaiou. Fiz isso agora há pouco, na última meia hora. Exatamente. Exatamente, Lia. Mas eu quero te agradecer novamente, Lia. E aí, colocando aqui uma informação, a gente fez essa mentoria aberta, né? Enfim, a primeira vez que a gente está fazendo esse tipo de ação aqui no Instituto Mestre GP, é a primeira edição também do próprio Carreira GP Fair, né? Duas coisas. A primeira é que a própria Lia é mentora também do Instituto, então se você tiver interesse em ter mentorias individuais com a Lia, você pode ir lá no site do Mestre GP, eu vou colocar aqui um outro QR Code para vocês agora, que é direto para a nossa página de mentoria, tá? Então, além da Lia, vocês vão poder conhecer lá todas as pessoas que também são mentoras do Instituto Mestre GP. E todo mundo que se inscreveu aqui no evento vai receber aí um cupom, né, um código para ter 30% de desconto na contratação da mentoria, seja com a Lia ou seja com outras pessoas mentoras ali do Instituto. Então, primeiro, você já vai escolhendo a pessoa que você quer fazer mentoria e até, acho que hoje ainda, até amanhã, a nossa equipe aqui vai mandar um e-mail agradecendo vocês por estarem aqui, por se inscreverem no evento e também já liberando o cupom. E o segundo recado, Lia, é a nossa agenda agora, né? A partir de agora, abrimos uma agenda aí de mentorias abertas com a Lia. Você pode contar mais aí, Lia, como vai funcionar, como que a gente vai programar todo esse trabalho aí de mentoria? A gente vai ter uma agenda mensal, né, que vai estar nas nossas redes, a gente vai divulgar no Insta toda vez que a gente marcar. Então, todo mês a gente vai fazer uma sessão de mentoria aberta dessa, com possibilidade, né, da gente conversar mais também sobre os tópicos. Algumas semanas antes a gente sempre lança de novo o quadro para todo mundo colaborar, né, escrever lá quais são os seus desafios. A gente vai ter temas diferentes para explorar também, vocês podem participar na seleção dos temas que a gente vai tratar nas mentorias, e aí a gente abre então o quadro para as pessoas participarem, trazerem os desafios e levarem para a sessão, para a live que a gente vai fazer. Então fiquem super de olho nos nossos canais, porque a gente vai sempre avisar quando a gente agendar a próxima mentoria e quando a gente compartilhar esse link para todo mundo poder participar. A primeira que a gente vai fazer, né, aberta, fora do evento, vai ser no dia 19 de março. Então, na semana que vem, a gente já começa a postar aí conteúdos e contar para vocês e colocar o link para vocês poderem participar e entrar na live para a gente fazer essa próxima sessão juntos.